Sigo, mesmo tendo recaídas, mesmo sentindo o corpo mole e dolorido, mesmo quando minha pior versão dá as caras e me assusta com a sua força. Sigo, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando eu sou mais lágrimas do que corpo, mesmo quando me nego a aceitar a realidade. Sigo, mesmo quando não há forças, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando não há lua no céu. Sigo porque não há mais volta. Essa estrada só segue adiante. Voltar seria como morrer, e eu quero viver. Sigo porque é todo mundo ainda para descobrir. Sigo porque em algum lugar o amor me espera. Sigo porque eu mereço mais, muito, muito mais. Sigo porque preciso deixar o que passou para trás. Não sei para onde sigo, mas sigo. Mesmo sem forças, mesmo sem pernas, mesmo sem ar. Sigo, pois me recuso a ser apenas isso. Me recuso a passar toda uma vida contando uma única história. Sigo, porque eu quero começar uma nova narrativa, uma nova vida, uma nova versão de mim. Sigo, porque eu não vou parar aqui. Eu não vou ser apenas isso. Eu não posso ser apenas isso. Eu posso e vou ser mais, muito mais. Sigo. Um par de olhos castanhos se abriu às 11 da manhã. A primeira sensação do dia foi uma forte dor de cabeça que parecia explodir seus neurônios como fogos de artifício. Piscou várias vezes, tentando adaptar-se à luz que entrava pela janela, e só então, ao olhar para baixo, se deu conta de algo. Ainda estava com o vestido da noite anterior. Tentou recordar-se do porquê não havia tirado. Nada. Tentou recordar-se como havia chegado em seu quarto. Nada. Tentou recordar-se de quem a tinha posto na cama. Nada. Tentou recordar-se do porquê havia se embebedado daquele jeito. Tudo. Lois lembrava muito bem o que provocou sua bebedeira desenfreada. E mesmo que quisesse esquecer, não adiantava. Seu coração a lembrava com detalhes do motivo. Ela sabia que seriam necessários barris de álcool para fazer com que se esquecesse o que seus olhos viram na noite passada. Se perguntava por quanto tempo mais a dor viria de brinde, junto com a amarga lembrança. O quarto parecia girar sob seus dedos, e um zumbido no ouvido, como o som de uma sinfonia desafinada, iria enlouquecê-la a qualquer momento. Precisava se jogar debaixo d'água para ver se todo aquele tormento diminuía. Se desfez rapidamente do vestido e ligou o chuveiro. Era tudo o que ela mais precisava agora. Meia hora depois, Lois saiu de seu quarto. A Cinderela definitivamente havia virado abóbora, já que o belo vestido e os sapatos haviam sido trocados por jeans e camiseta, junto com um par de chinelos. Era hora de encarar a realidade. Brandon andava de um lado para o outro no jardim, enquanto seu pai observava a aflição em que se encontrava. Paul Reed estava sentado em um banco de madeira localizado frente à estufa, tentando ajudar o filho de alguma forma. Após contar com detalhes sobre as promessas que haviam feito um para o outro e sobre o que havia acontecido no corredor, Brandon parou de andar por um momento. Suspirou e olhou para o pai, que o encarava como um paciente que precisava de sua ajuda. Eu realmente não sei o que fazer, disse Brandon, pondo as mãos na cintura. O que será pior para ela? Dizer que não posso mais continuar com o tratamento e me afastar? Ou continuar próximo fingindo que nada aconteceu? Acho que das duas formas eu iria machucá-la. E já basta o que eu vi ontem. Infelizmente, nessa questão eu não posso te ajudar, filho, comentou Paul, observando com pesar.
É uma decisão que só você pode tomar e com muito cuidado. Conheço Lois há um par de dias, mas já pude notar algumas de suas questões emocionais. Os sentimentos dela por você também não me passaram despercebidos. Você sabia que ela estava apaixonada antes mesmo que eu soubesse? Brandon balançou negativamente a cabeça, sentindo raiva de si mesmo. Que patético! Eu sei ler Lois em um piscar de olhos. Como eu pude deixar isso passar? Eu confesso que estou surpreso com a sua surpresa, observou Paul Reed. O que aconteceu entre vocês era uma morte anunciada, não acha? Como assim? Brandon franziu o senho, sentindo-se cada vez mais confuso, e sentou-se ao seu lado no banco. Filho, quando Lois me contou sobre o passado e seus problemas com o álcool, não foi difícil perceber características fortes de dependência emocional. E nem preciso perguntar se ela tem algum quadro de depressão e ansiedade, pois ela é alcoólatra e tudo isso vem junto. Acho que já sei onde você quer chegar. Brandon abaixou a cabeça, admitindo derrota. Eu sei que você sabe. Paul sorriu com doçura. Eu só me pergunto como você não viu antes. Eu sei que entende do assunto, pois já conversamos sobre essas questões diversas vezes ao longo dos anos. Você se disponibilizar a dar a Lois toda uma atenção que preenche os vazios que existem dentro dela, sendo um homem solteiro e vivendo juntos na mesma casa, não poderia resultar em outra coisa. Por um lado, eu fico mais aliviado em pensar que talvez Lois não esteja apaixonada por mim, e sim pela atenção que eu estou dando, confessou Brandon. Por outro, eu tô apavorado. Como eu não consegui enxergar isso? Você tem razão quando diz que era óbvio, era mesmo. Como depois de saber tudo que eu sei, ainda mais sendo seu filho, eu não pude prever que isso aconteceria? Talvez esteja na hora de fazer uma profunda reflexão para tentar entender por que Lois foi o seu primeiro ponto cego. Provocou Paul, esperando que Brandon refletisse sobre algumas questões que, para o renomado psicólogo, já começavam a dar sinais de alerta. Quando eu prometi que daria tudo o que ela precisasse, eu estava me referindo ao material, disse Brandon, ignorando por completo a provocação do pai. Uma casa para ela ficar por um tempo, um direcionamento para suas questões com o álcool, uma amizade, inclusive. E eu deixei isso claro, pai. Em nenhum momento eu dei a entender que poderíamos ter algo a mais. Pelo menos, não conscientemente. Isso não se controla, Brandon. Eu sei que você acha que até os sentimentos são passíveis de controle, mas em sua maioria não são. Não é culpa dela também. Aconteceu. Se você os reconhece e os entende, são possíveis de se controlar sim, ele direcionou ao pai um olhar irritado. Aconteceu isso com Lois porque ela não tem noção da própria condição. Se tivesse o conhecimento que nós temos, poderia ter evitado. Tudo bem, não vamos entrar em debates agora, pois temos algo muito mais urgente a resolver. Paul respirou fundo, tentando não se aborrecer com a parede impenetrável que Brandon colocava diante de si cada vez que tocava em um assunto que incomodava. Eu consigo entender muito bem as razões dos sentimentos de Lois. Agora, eu só preciso entender os seus. Pai, eu não estou apaixonado por Lois, se é isso que está insinuando. Eu sei bem disso. Paul sorriu para o filho. Mas você não pode negar que ela é especial de alguma forma. Você nunca trouxe ninguém para cá, ainda mais vindo de tão longe. Acho que isso diz muito sobre os seus sentimentos por essa moça. Eu queria que ela fizesse novas amizades e saísse um pouco de casa. Ele se justificou. Apenas isso. E na capital do grande estado do Arizona, não existem eventos sociais onde você poderia levá-la? Existem, mas é que... Brandon tentou buscar rapidamente palavras em seu cérebro que refutassem as insinuações de seu pai. Porém, só ficou de boca aberta, sem conseguir emitir nenhum som. Brandon, você não vai morrer se admitir que ela é muito mais do que um projeto. E que há uma conexão entre os dois que vai além de uma amizade comum. Paul Reed parou um segundo antes de decidir se deveria concluir seu pensamento. Se vocês conseguirem admitir as próprias questões emocionais e buscarem superá-las, eu tenho a sensação de que poderiam fazer muito bem um ao outro. Há algo especial entre vocês e não é preciso ser um grande estudioso da psicologia para enxergar isso. Pai, para de delirar! Brandon olhava para o seu pai como se ele tivesse perdido a sanidade.
Além do mais, eu não nego nenhuma questão emocional minha. Eu procuro resolver todas. Bem, há a questão da sua mãe. Ah, não. Isso de novo não. Brandon se levantou e esfregou o rosto com ambas as mãos, se controlando para não explodir de raiva. Será que teria como a gente manter uma conversa séria sem que você insista nisso? Quando vai aceitar que eu lidei bem com a morte dela, que eu aceitei o que aconteceu como algo natural da vida, e parar de ficar vendo problema onde não existe? Ok, Brandon, eu não vou insistir, não foi minha intenção irritá-lo. Sente-se aqui. Não me interprete mal, estou aqui como seu pai e não como seu psicólogo. Vamos resolver juntos o seu problema com Lois. Brandon fez o que seu pai pediu e tornou a sentar-se. Pai e filho ficaram em silêncio por um bom tempo, cada um imerso em suas próprias reflexões. Brandon não conseguia esquecer as imagens da noite anterior. Principalmente depois do beijo, quando Lois seguiu declarando seu amor até que ele a levasse para o quarto. E quando tirou seus sapatos e a colocou na cama, viu a ruiva cair em prantos outra vez, dizendo o quanto era estúpida por se apaixonar dessa forma obsessiva de novo, amaldiçoando-se por querer se apegar a alguém que não gostava de apegos. Brandon precisou de muita paciência para acalmá-la, dizendo que tudo iria ficar bem e que no dia seguinte eles conversariam sobre isso. Eu tenho pavor de machucá-la, disse Brandon, permitindo que seus sentimentos ganhassem voz. Quando eu decidi tornar Lois meu novo projeto, era para curá-la, não para feri-la ainda mais. E sinto que o que quer que eu decida vai machucá-la de alguma forma. Eu compreendo o que diz e concordo, disse Paul, desviando sua atenção de Brandon para olhar uma figura que se aproximava. Mas você precisa tomar uma decisão, filho. E rápida, porque Lois está vindo aí. Brandon virou-se no susto, acompanhando o olhar do pai, e viu Lois se aproximando. Seu coração parecia ter ido parar na boca. O que dizer quando ainda não havia decidido nada? Como resolver em segundos um problema ao qual, aparentemente, não havia solução? O que ele poderia fazer? Desistir de Lois e seu tratamento e deixá-la solta por aí, desequilibrada e bebendo até morrer? Ou continuar abrigando a garota em sua casa, mas mantendo uma distância fria, para que ela não se iludisse com qualquer ação sua? Será que podemos conversar? Perguntou Lois, assim que parou em frente a Brandon. Me desculpe, Paul. Bom dia. Bom dia, querida, respondeu Paul com um sorriso no rosto. E então? Lois virou-se para Brandon outra vez, ainda esperando sua resposta. Podemos? Era a primeira vez em muito tempo que Brandon Reed se deixava dominar pelo pânico. Eu preciso fazer umas coisas. E sem dizer mais nada, ele saiu andando a passos rápidos em direção à casa. Lois não podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Ele realmente vai me ignorar por causa de ontem? Perguntou incrédula, não esperando essa reação dele. Calme, Lois, ele só está nervoso, disse Paul, tocando seu ombro com carinho. Sente-se aqui comigo. Já que Brandon não quer conversar com você, eu quero. Era a primeira vez que Lois ficava sozinha com Paul Reed. Apesar do pai de Brandon tê-la tratado com muita cordialidade, ele ainda era um dos psicólogos mais famosos do país. E ela havia arruinado sua festa. Lois sentou-se ao lado de Paul no banco de madeira e entrelaçou as próprias mãos sobre o colo. Pensou em segundos todas as formas como poderia se desculpar e como ela poderia compensar pelo vexame que havia feito o anfitrião passar, mas Paul se antecipou. Você está bem, querida? Perguntou com simpatia, procurando acalmar a tensa garota ao seu lado. Com um pouco de dor de cabeça, mas acho que estou bem sim, respondeu com sinceridade. Perdão pela bebedeira de ontem. Eu conheci o senhor tem um par de dias e já estou dando um vexame desses. Não se preocupe, tranquilizou Paul. A minha preocupação é com você. Brandon havia me dito que havia conseguido se controlar, então a sua recaída me preocupa. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Não, Lois não sabia o que responder, sentindo-se surpresa por aquele homem que havia acabado de conhecer, tratá-la como se a conhecesse há décadas. Eu estou bem. Digo, eu tô mal pela vergonha de ontem e para mim é muito difícil olhá-lo nos olhos depois de ter destruído sua festa. Quanto a isso, não se preocupe, você não destruiu nada, a festa foi um sucesso,
Ele ajeitou os óculos no rosto e sorriu mais uma vez. Brandon atirou rapidamente do salão, então a maioria dos convidados esqueceu de você assim que subiram as escadas. Ah, então foi Brandon mesmo que me levou para o quarto. Você não se lembra? Paul indagou com estranheza. Não. Depois que eu esbarrei no garçom e tudo se partiu no chão, eu não lembro de quase nada, confessou Lois, sentindo-se frustrada. Meu cérebro faz isso comigo com certa frequência. Eu acho que ele quer me proteger de lembranças perigosas para preservar o meu já abalado emocional. Você sofre de amnésia alcoólica? Lois torceu os lábios, achando o nome estranho. Eu não sei se isso tem nome. Eu só sei que quando eu bebo em grande quantidade num espaço curto de tempo, é o que acontece. Interessante. Paul olhava agora como se ela fosse um mistério a ser decifrado. Exatamente como Brandon fazia. Desculpe se eu estou sendo invasivo e sinta-se à vontade para não responder a minha pergunta, mas... Você bebeu por causa de Brandon, não foi? Lois abriu a boca para negar imediatamente, mas não conseguiu. Apesar de tê-lo conhecido há pouco tempo, aquele homem havia tratado com tanto carinho e compreensão que sentia que deveria ser honesta com ele até o último fio de cabelo. Até porque, pelo pouco que Brandon falava de seu pai, seria inútil mentir. Afinal, Paul Reed parecia mesmo saber de tudo. Sim, confessou após suas ponderações silenciosas. Foi por causa dele. Acho que eu não preciso perguntar se está apaixonada pelo meu filho. Eu estou deixando tão óbvio assim? Lois mordeu os lábios, temendo que Brandon já desconfiasse de algo. Talvez não para os outros, mas eu notei algo diferente em seu olhar. Observou Paul com um tom doce em sua voz. Você olha para ele de uma forma muito bonita. Já me disseram isso. Lois sorriu, lembrando-se de que Lucy havia usado as mesmas palavras para descrever a forma com que olhava para Brandon. Eu sinto muito pelo que você viu. É muito difícil ver aqueles que amamos com outras pessoas. Não é uma experiência agradável. Obrigada, de verdade. Lois sentiu como se as palavras de Paul afagassem seu coração e conteve o impulso de abraçá-lo. Eu estava me sentindo muito estúpida, uma vez que Brandon nunca me deu ilusão de nada. Eu é que inventei tudo na minha cabeça. Isso não quer dizer que não doa. Você se apaixonou pelo meu filho e tem direito de se sentir triste por vê-lo com outra mulher. Se permita. Ele tocou no ombro de Lois, observando as primeiras lágrimas invadirem os olhos da ruiva. E eu achei errado ele deixá-la sozinha numa festa em que você não conhecia ninguém para ficar com a ex-namorada. Ainda não tive tempo para diverti-lo sobre isso, mas farei assim que conseguir falar com ele de novo. Lois sorriu para o pai de Brandon ao mesmo tempo que limpava as 2 lágrimas que rolavam por suas bochechas. Mas se a consola, eu garanto que ele não fez por mal. Brandon não gosta de machucar ninguém, e muito menos você, por quem nutre um carinho sincero. Eu sei, mas mesmo assim... Lois bufou, sentindo novamente a pontada terrível no peito ao lembrar de Brandon e Carrie juntos. É que ele me prometeu, sabe? Fizemos uma promessa um ao outro onde não beberia e ele não me deixaria sozinha. E poxa, eu levo promessas a sério. Poderia ter passado pela cabeça de Brandon que não seria fácil para mim estar numa festa cheia de bebidas e sem ele ao meu lado para me ajudar. Quanto mais eu penso, menos eu consigo entender por que ele fez isso. Será que Carrie é tão irresistível assim? Eu nem achei ela isso tudo, para ser sincera. Paul riu de seu comentário espontâneo e seguiu olhando para a garota ao seu lado, ponderando se deveria falar algo que rondava sua cabeça desde a noite anterior. Conhecia Lois há pouco tempo, mas sua experiência na profissão e seu talento para enxergar os mínimos detalhes lhe davam uma boa ideia acerca da personalidade da ruiva. Segurou 1 minuto as palavras que pediam para sair de sua boca, pois assim como Brandon, não queria iludi-la e terminar por machucá-la ainda mais. Entretanto, uma forte intuição lhe disse que se arrependeria mais de não falar do que de falar. E analisando que a situação, tanto de seu filho quanto dessa moça, era algo singular e que talvez ela pudesse entrar em Brandon de uma forma como ele nunca conseguiu, resolveu deixar a prudência de lado e decidiu compartilhar com Lois algumas observações sobre Brandon. Eu tenho uma teoria, disse Paul, atraindo outra vez a atenção de Lois para si.
Já parou para considerar a possibilidade dele ter fugido de você? E usou Carrie como desculpa? Como? Agora era a vez de Lois achar que Paul estava delirando. Eu sei que vocês são amigos e faço muito gosto dessa amizade, disse Paul, tomando todo o cuidado possível com as palavras que iria usar. Mas alguma coisa aconteceu entre vocês na hora da dança. Eu estava de longe observando, você sabe, é o que eu gosto de fazer. Paul lançou-lhe um sorriso, mas Lois estava ansiosa demais pela conclusão do pensamento e não se preocupou em sorrir de volta. Eu acho que essa sua maneira bonita de olhar mexeu com ele de uma maneira ou outra. Eu cheguei a pensar que até o final da festa aconteceria alguma coisa entre vocês, mas aí o vi com Carrie e fiquei surpreso. Pensei ter interpretado errado o que vi, mas não sei. Raramente minha intuição está equivocada, ainda mais quando se trata do meu filho. Então, juntei A com B e essa me parece a explicação mais plausível para justificar as ações de Brandon. Lois piscou várias vezes, tentando assimilar aquelas palavras dentro da cabeça que ainda doía. Poderia ser verdade isso? Paul Reed estaria delirando? Ou ele era mesmo o gênio que todos diziam ser? A dor no peito de Lois imediatamente sumiu e sentiu uma euforia tomá-la por completo. O senhor está dizendo que ele pode estar apaixonado por mim? Perguntou, louca para ouvir uma resposta afirmativa. Você quer a verdade? Sim, por favor! Lois prendeu o ar antes de ouvir a resposta. Bem, acho que não. Ela soltou todo o ar e fez uma careta de frustração. Acho que Brandon realmente a vê como uma amiga. E pra falar a verdade, eu nunca vi meu filho apaixonado por ninguém. Pelo menos não de uma maneira que o faça perder o controle. Mas pela primeira vez eu estou vendo Brandon fugir de uma situação. E ele só faz isso quando não consegue entender seus próprios sentimentos. Eu achei que ele estivesse fugindo porque eu quebrei nossa promessa e fiz vocês dois passarem vergonha. Comentou Lois, permitindo que as observações de Paul influenciassem suas reflexões. Mas o que o senhor está dizendo faz todo sentido. E eu também senti que algo aconteceu entre a gente naquela dança, porém achei que era só mais uma das minhas loucuras. Se o senhor também viu, ainda mais de longe, é porque é verdade. Calma, vamos devagar, alertou Paul ao ver o brilho de esperança iluminar todo o rosto de Lois. Apesar de Brandon achar que eu sei de tudo, eu não sei. Eu não estou dentro dele para saber. Brandon é uma caixinha de surpresas até mesmo para mim. Desde a morte da mãe, ele criou ao redor de si mesmo uma barreira impenetrável, uma barreira que nem eu consigo atravessar. Eu já tinha reparado que ele tem uma tendência a se desviar de assuntos incômodos, mas eu nunca pensei que pudesse ter a ver com a morte da mãe. Ele costuma dizer que lida muito bem com isso. Querida, nenhuma criança de 8 anos que perde a mãe num acidente de carro e presencia toda a cena pode lidar bem com isso, explicou Paul. Nem mesmo alguém tão inteligente como Brandon. Então ele mente quando diz que isso não afeta? Lois enrugou a testa, achando tudo muito estranho. Engraçado. Eu não consigo ver Brandon como alguém que mente. Ele mente para si mesmo, logo, ele crê que está falando a verdade para os outros, observou Paul. Como tudo aconteceu? Lois perguntou, aproveitando a brecha de Paul para saber mais sobre esse dia que Brandon se recusava a falar. Brandon nunca entrou em detalhes e eu já desisti de tentar arrancar algo dele. Claro, isso se o senhor quiser falar. Paul concordou com a cabeça antes de respirar bem fundo e começar a relembrar o dia que mudou a sua vida e a vida de seu filho para sempre. Alexandra, minha esposa, e Brandon foram viajar para Nova Jersey juntos de carro. Eu não pude ir porque estava prestes a lançar o meu segundo livro e tive de ficar para acertar os últimos detalhes. Foi uma viagem de fim de semana. Na volta para casa, um caminhão em alta velocidade foi tentar fazer uma ultrapassagem arriscada e invadiu a pista. Com um susto, a minha esposa tentou desviar o carro abruptamente e acabou jogando o veículo para fora da estrada. O carro capotou 2 vezes. Alexandra morreu na hora. E Brandon? Ela perguntou com cautela, após um silêncio pesado cair sobre eles. Brandon sofreu apenas um arranhão no braço por conta do vidro quebrado. Paul tornou a olhá-la e Lois pôde perceber toda a tristeza que aquela lembrança ainda lhe causava. Segundo os paramédicos, ele esteve acordado durante todo o resgate. Foi Brandon que contou o que aconteceu.
pois se lembrava de tudo. Meu Deus, que horror! Lois levou as 2 mãos às bochechas, sentindo-se impactada pelo que ouvia. E o motorista do caminhão? Ele também morreu? Não, ele saiu ileso de tudo. Paul tirou os óculos para limpá-los na camisa e pela primeira vez, Lois viu uma sombra tomar o seu semblante. Testes feitos na hora do acidente indicaram que o nível de álcool em seu sangue estava altíssimo. No julgamento, ele confessou ser alcoólatra. Era um acidente que poderia ter sido evitado se ele estivesse sóbrio. Talvez a minha mulher estivesse aqui comigo até hoje. Pegou 15 anos de prisão, mas já está solto. Espero que esteja se tratando para que não mate mais pessoas. Eu sinto muito, Paul, de verdade. Pelos 2. Obrigado, querida. Lois sentiu um alívio ao ver que algumas coisas finalmente começavam a fazer sentido. Sabia que Brandon escondia algo, mas não pensou que fosse inconsciente. Costumava brincar com essa ideia de Brandon ser um super-herói, mas acabou que a brincadeira tinha um fundo de verdade. E então, entendeu a razão de Brandon em sair por aí, achando que poderia salvar toda e qualquer pessoa problemática que cruzasse o seu caminho. Então é por isso que ele tem essa obsessão de salvar pessoas? Porque ele viu a mãe morrer e não pôde fazer nada? Ver que Brandon era mesmo um homem bom e que seu segredo não era nada que manchasse o seu caráter, a fez sentir um amor ainda maior por ele. É uma das possíveis interpretações, Paul concordou. Mas eu não sei, eu ainda acho que existe algo a mais que ele não está me contando. Quem diria? Brandon é mais problemático do que eu pensava. Refletiu, tentando imaginar a dor de uma criança com essa idade perder a mãe dessa forma. Como ele ainda podia negar o que era tão óbvio? Brandon é uma pessoa especial, Lois. O semblante de Paul já estava tão bom quanto antes. Ao parecer, ele se recuperava rápido de lembranças dolorosas. Tudo o que ele faz, as pessoas que ele ajuda... O seu filho é um super-herói, eu sempre digo isso pra ele. Confessou Lois, deixando que um sorriso bobo surgisse em seus lábios. Mesmo com o que ele fez ontem, acho que já o perdoei, sem que ele precise me pedir perdão. Brandon fez muito por mim desde o dia em que nos conhecemos, isso eu não posso e nem quero negar. Ficar remoendo o que aconteceu ontem é uma perda de tempo. Não vale a pena. Você foi a primeira pessoa que conseguiu fazer Brandon perder um pouco do controle que ele tanto preza. Talvez você consiga ajudá-lo a encarar esse passado. Esse seu olhar bonito é capaz de fazer milagres. Paul pegou na pequena mão da ruiva de forma paternal. Brandon precisa de alguém como você. Por favor, não se afaste dele. Esse é o seu pedido como psicólogo? Não. Esse é meu pedido como pai. Lois concordou com a cabeça e dessa vez não conteve um impulso de abraçar Paul. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia alguém importante, alguém querida e acolhida naquele lugar, entre aquelas pessoas. Não sabia o que Paul havia visto nela para lhe pedir algo assim, mas se ele era um dos profissionais mais respeitados de sua área, deveria saber o que estava dizendo. Desvencilhando-se, Lois agradeceu a Paul pela confiança e pediu licença para se retirar, pois não havia colocado nada no estômago desde que acordara. Paul Reed observou a garota se levantar e a acompanhou com o olhar até que ela entrasse em casa. O sorriso simpático, sempre estampado no seu rosto, deu lugar a um semblante carregado de preocupação. Perguntava-se se havia feito correto em compartilhar tanto com Lois, uma vez que isso encontra os desejos de Brandon. Afinal, se ele não quis contar sobre o acidente que sofreu junto à mãe, deveria respeitar essa decisão. E se ele ainda não estava pronto para encarar e admitir o que aquele dia provocou em sua vida, também era direito de Brandon ter o seu tempo para assimilar as coisas e admiti-las quando estivesse pronto. Paul Reed, mais do que qualquer outro psicólogo no país, deveria saber disso. Mas como havia dito para Lois, ele não estava ali como psicólogo. Ele estava ali como pai. Por anos e anos havia sido paciente com os processos de Brandon e inclusive evitava criticar a sua forma nada convencional de ajudar as pessoas, pois entendia que era a maneira dele de lidar com o que havia acontecido. E até o momento, pelo menos até onde sabia, Brandon havia tido muito sucesso em seus projetos de salvação. Entretanto, com Lois era diferente.
Lois não era uma pessoa passando por um momento difícil e que precisava apenas de apoio de alguém que podia lhe dar coisas materiais. Ela era uma jovem alcoólatra com um histórico de problemas emocionais e que precisava de uma ajuda profissional, além de um tratamento mais sério. O certo seria alertar os dois sobre a gravidade da questão. Porém, era Lois quem havia conseguido mostrar o calcanhar de Aquiles de Brandon. Com ela, pela primeira vez, viu seu filho ficar vulnerável. Tirando os óculos do rosto e colocando a mão direita sobre o queixo, observando em silêncio as belíssimas flores do seu jardim, Paul Reed se perguntou se não havia ultrapassado algum limite ético ao usar Lois para tentar salvar Brandon de si mesmo. Decidiu que observaria os dois de perto e participaria mais da vida do filho, pois agora tomara Lois como sua responsabilidade também. Já que havia decidido se meter na vida dos dois, agora ele iria ficar. Que Deus permitisse que não estivesse errado em suas análises sobre toda a situação que envolvia Brandon e Lois. Caso contrário, essa história poderia acabar em tragédia. Para ambos.